Regina, tudo bom? Boa noite, noite, Laura. gente! Estamos iniciando mais um programa Pretaria, aqui na página do jornal O Coletivo. E hoje com presenças muito especiais de duas grandes mulheres militantes, as quais eu admiro, e do nosso querido Estênio, que já esteve aqui no programa, dando aula, dando show. Muito bem-vinda, Reginete Bispo e Laura Cito. E muito bem-vindo, Estênio Rodrigues. Gente, a ideia hoje do nosso programa... Já estamos ao vivo, Estênio. A ideia hoje do nosso programa é abordar as eleições e o povo negro. Reginete já tem uma história de candidaturas, e a Laura Cito também. E o Estênio também já concorreu. E a pauta racial, ela é extremamente importante. A população negra forma mais de 50% da população brasileira, porém, nos cargos eletivos, a gente tem um número muito insignificante comparado ao tamanho da população negra no nosso país, tanto no Senado como na Câmara Federal, e por isso, nesse momento, é tão importante a nossa conversa. Estamos no ano eleitoral, 2020 traz um grande desafio a toda a população brasileira, especialmente porque estamos enfrentando juntos e juntas uma pandemia que tem desafiado, inclusive, a nossa política pública de saúde, está sendo um grande desafio. E por isso nós já vamos começar com a Reginete, trazendo um pouco da sua história, da sua trajetória, e abrindo as reflexões sobre as eleições de 2020 e o povo negro. Boa noite, Reginete. Boa noite, Jerusi. Boa noite, Laura, minha companheira, as duas companheiras de caminhada, de lutas. Boa noite, Estênio, também nosso companheirão de movimento e de partido. Eu já inicio aqui agradecendo o Jornal Coletivo, na pessoa da Jerusa, pelo convite para estar aqui nessa live, trazendo um debate que, para mim, ele é central, sempre foi central, mas hoje, diante do quadro político, econômico que se vive no Brasil e no mundo, ele assume uma dimensão, né, maior, e que exige nós, homens e mulheres, cidadãs e cidadãos brasileiros, um compromisso com essa agenda e uma reflexão aprofundada, porque quando a gente fala, como tu nos provoca, Jerusa, quando a gente fala de povo negro, né, de representatividade, nós estamos abordando e puxando temas que até bem pouco tempo era um tabu, né, para tratar como, por exemplo, o racismo institucional, o racismo estrutural, né? Então é nessa perspectiva que a gente tem que ler a pouca representatividade do povo negro, especialmente das mulheres negras, né? E o alto grau de desigualdade, né? E quando a gente fala de desigualdade, não é só desigualdade econômica, é desigualdade em todos os sentidos, inclusive nos espaços de representação, né? Então, eu sou Reginete Bispo, sou militante do Partido dos Trabalhadores, hoje pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Porto Alegre. Coordeno uma organização de mulheres negras chamada ACANI, Instituto de Pesquisa e Assessoria em Direitos Humanos, Gênero, Raça e Etnia. Sou consuleza honorária do Senegal, em Porto Alegre, e sou senadora suplente do senador Paulo Paim, e tive nessa gestão, tive a oportunidade de assumir a Câmara de Vereadores durante um período de 3 dias, e que foi uma experiência riquíssima, e que a experiência de assumir a Câmara só fez com que a gente entendesse ainda mais a necessidade e a importância desses espaços de poder e de decisão, espaços que decidem os destinos do bem público, do coletivo, o orçamento, aonde os recursos vão ser investidos, que esses espaços sejam
plurais do ponto de vista da representatividade, né? Eu iniciei a minha militância política, né, no movimento social, muito jovem, ainda em Passo Fundo, nos anos 80, iniciei minha militância na Pastoral da Juventude, fazendo luta pela terra, né, lá na época junto com o MST, lutando pela reforma agrária. Eu nasci no campo, nasci na zona rural de Marau, então eu trago muito comigo essa questão da terra, porque eu vim de uma família com 10, meu pai e minha mãe, pequenos agricultores, 10 filhos, 8 mulheres, com lote de terra, enfim, então o único horizonte que nós tínhamos era ir para a cidade e algo que meus pais acreditavam, investiam muito, era no estudo, né, que toda filha e filho de família negra, né, a gente ouve cotidianamente os pais dizendo, né, estuda, tem que estudar, porque estudo ninguém te tira, né, e então eu iniciei a militância na pastoral até os anos 90, concorri a vereadora em 88, no ano do centenário da abolição da escravatura em Passo Fundo, e no ano 1990 mudei para Porto Alegre, porque eu passei no vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vim para cá estudar, e aqui, então, já tinha essa inserção no movimento negro em Passo Fundo e também tinha contato com, na época, o Instituto Solano Trindade, aqui de Porto Alegre, que era uma organização que foi formada por vários militantes, muitos militantes partidários, sindicalistas, e que fez história e que abriu portas para uma série de outras organizações, né? E a partir do Instituto Solano Trindade, nós rearticulamos o MNU aqui em 1991, aqui na região sul do país, onde eu tive a oportunidade de ser por 2 vezes coordenadora do MNU. Foi nesse período também que eu tive contato com o Movimento Negro Nacional, compus a direção do MNU Nacional, ainda na gestão da nossa querida e grande liderança gaúcha, Luísa Bairros, né? Luísa Bairros, Edson Cardoso, Ieda, que hoje é coordenadora nacional do MNU, e ali ainda nos anos 90, 94, 95, iniciei a trabalhar com o mapeamento, identificação das comunidades remanescentes de quilombo. Então você veja que a questão da terra para mim até hoje é algo caro, porque eu aprendi que desde cedo que você ter terra, né, e casa são patrimônios que, né, você também ter uma parte, né, dos meios de produção. Se você tem terra, você tem um meio de produção, né? E por isso que eu acho que a luta quilombola é uma luta quilombola central na nossa luta, porque ela, na luta do movimento social negro, na luta por democratização dos bens e serviços, porque a terra é um meio de produção fundamental, né? Você produz alimento, você tem moradia, você tem, né? Então, a minha militância foi, desde os anos 90, focado no movimento negro e, em especial, no movimento de mulheres negras. Hoje eu dirijo o Instituto Acani, que é uma organização da AMNB, da Articulação Nacional de Mulheres Negras Brasileiras, né? E milito no Partido dos Trabalhadores de 86. Por que eu acho importante... você sabe, Jerusa e Laura e o Stênio, né, que é um dos nossos mais velhos, também sabe que o movimento social negro sempre teve muita resistência depois de um determinado período em estar dentro das estruturas partidárias, né, porque perde muito o foco da luta racial, né, há esse entendimento, né. Eu fiz a opção de estar dentro do movimento negro e militar dentro do movimento de mulheres negras e também no partido político, porque eu acredito que a luta institucional ela é importante, ela é fundamental, ela não é a única luta política. O movimento social ele faz luta política, né? Mas o partido é uma condição
básica para a gente fazer a luta institucional. E eu vejo que os avanços que nós tivemos no campo da política, especialmente das políticas públicas, né, ela teve uma participação fundamental da comunidade negra e do movimento negro. Eu gosto de dizer que o setor, o grupo racial, o movimento social que mais democratizou as relações, o que forçou a democratização das políticas públicas, a democratização das relações de poder, tem sido o movimento negro, especialmente as mulheres negras, né? Esses dias eu vi um artigo que eu recomendo para quem possa ler, uma entrevista com a nossa querida Vilma Reis, onde ela diz que o movimento, diz que o movimento de mulheres negras tem forçado a esquerda a ir mais à esquerda, né? Porque mesmo com os avanços que nós tivemos nos nossos governos populares e democráticos, tivemos avanços importantes na luta racial, né? Na promoção de políticas que diminuíssem o grau de desigualdade social, de desigualdade racial, né? A gente ainda não conseguiu mexer na estrutura, né, dessa desigualdade, porque passa, né, ao meu ver, por ter pessoas negras representativas da comunidade negra e da luta racial nos diferentes espaços, tanto dos legislativos e dos executivos, né? E isso tem sido, se por um lado o povo negro conseguiu democratizar a universidade, né? Conseguiu ter políticas importantes, né, no campo da saúde, né, da educação, né? Tem setores que ainda são calcanhar de Aquiles, que a gente ainda não conseguiu mexer, porque mexe muito com as estruturas de poder, mexe muito com os privilégios, né? E que a gente também, acho que vem construindo estratégias para superar isso. É um longo debate, mas que a comunidade negra vem enfrentando, né, com muita seriedade, né? Que é o campo da política. Oi. Que é o Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta agora que tu tocou nesse assunto. Para conseguir influenciar dentro da estrutura, a gente precisa estar dentro da estrutura, né? Exato. Como é que tu enxerga a questão dos partidos? Tu disseste que tu é do Partido dos Trabalhadores, então tu tem uma experiência partidária dentro da instituição, mas no geral, como tu vê isso? Porque o Partido dos Trabalhadores, inclusive, levanta essa bandeira racial, né? Como é que tu vê isso em relação aos outros partidos? Porque não é só o PT que, teoricamente, deveria ter candidatos negros, negras, enfim. Como é que tu vê isso, se os outros partidos também dão esse suporte em relação a esse tema? Primeiro, eu acho que nas últimas décadas, né, o movimento negro, as organizações negras, a militância negra, ela teve sempre foram organizações de militância de esquerda, né? Está dentro dos partidos de esquerda, né? Centro-esquerda. Agora, no último período, na última década, a gente vê que surge uma militância negra de direita e ultradireita, né? Que vem justamente negando esses direitos, essas conquistas que o povo negro fez desde a denúncia do racismo estrutural. Então, são organizações, pessoas, indivíduos que negam a existência do racismo, então tem uma outra perspectiva, né? Então, hoje, se você for ver, partidos da esquerda à direita têm candidaturas negras e, de uma forma ou de outra, levanta a bandeira racial, seja para afirmar a luta racial, seja para negar a luta racial. Então, hoje, esse quadro está dado, e daí a gente pode ver o Holiday, pode ver lá que eu nunca sei o nome dele, o negão do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, a gente pode ver o próprio presidente da Fundação Cultural Palmares, que vem negando a existência do racismo e a necessidade da luta racial, né? Então, nesse campo. Agora, no campo da esquerda, né,
a esquerda reconhece o racismo, reconhece a necessidade da luta racial, mas nós, embora isso aconteça e a gente teve alguns avanços, né, nós ainda temos que lidar com o racismo estrutural, o racismo estrutural, ele está permeando todos os partidos, mesmo os partidos de esquerda, né, e que nós, militantes negros, temos que enfrentar e fazer a superação. Hoje a gente está dizendo que não é mais nem problema nosso, o problema é da branquitude dentro desses partidos que tem que entender a centralidade e a importância dessa pauta racial, né? Aí vão dizer, não, mas não, né, na esquerda, nos partidos de esquerda não tem porque a gente fez tais e tais políticas. Sim, é verdade, foi feito e esses são os avanços. Mas esses avanços, eles vêm junto com muita luta e muita mobilização da comunidade negra, né? As cotas raciais na universidade, que na verdade não foram cotas raciais, foram cotas sociais, né? Elas passaram por uma ampla mobilização do movimento negro, não foi mobilização de última hora, foram no mínimo 3 décadas de mobilização. Então, em algum momento da história, isso haveria de acontecer, junto com a pressão de organismos internacionais para a redução da desigualdade racial no Brasil, né? A questão por exemplo, né, das cotas de gênero. A gente conseguiu as cotas de gênero dentro, mas a gente não conseguiu as cotas raciais, por exemplo, na disputa eleitoral. E eu acho que tem um problema sério na legislação eleitoral que a gente precisa rever, e principalmente nós mulheres e nós negros, que é a questão da garantia não é de cotas para disputar, nas vagas da disputa, nós precisamos da reserva de vagas das cadeiras, né? Assim como eu conheci no Senegal, em vários países do continente africano, no Senegal tem paridade de gênero no Congresso, né? No Congresso Nacional, e se não tem mulher para ocupar a vaga, a cadeira fica vazia. Entendeu? Então, a gente tem que, dentro dos nossos partidos, a gente tem que avançar nesse debate. Então, ainda, mesmo os partidos de esquerda, né, e aí todos, sem exceção, ainda tem problema de lidar com a pauta racial na dimensão que ela precisa ser tratada. Por exemplo, né, o que os partidos de esquerda estão fazendo, por exemplo, para eleger mulheres negras, né? Hoje você olha no cenário de todas as candidaturas e todos os partidos, né, o debate racial, porque também é um debate que está no mundo, né? Se teve algo que mobilizou o planeta, né, nesse último período, que inclusive o novo que se apresenta, que rompe a barreira do isolamento social, foi a denúncia do racismo, né? Que se espalhou por todo o mundo, em todos os continentes. As pessoas foram à rua para dizer que o novo que se apresenta, né, no pandemia, pós-pandemia, é a superação da desigualdade racial. Né? E acho que junto com a superação da desigualdade racial vem a superação de tantas outras desigualdades e tantas outras discriminações, e eu acho que essa superação ela passa pelas mulheres negras, né? Já dizia a Angela Davis, isso já virou chavão, né? Mas eu acho que é porque ele realmente fala de uma verdade que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto, né? Porque a mulher negra que está na base da pirâmide é que sofre, tem várias discriminações interseccionadas, né? Que é a discriminação de raça, a discriminação de gênero e a discriminação de classe. Então, isso tudo recai. Então, quando você consegue promover a mulher negra, você promove todo o conjunto da sociedade. E acho que está faltando essa reflexão. Eu acho que esses debates, acho que a Laurinha vem feito esse debate, eu tenho feito as candidatas negras, tem feito as mulheres negras, tem feito esse debate exaustivamente, que eu acho que a gente, isso está bem bacana, e junto com a pandemia, né, então a gente também, as mulheres negras, né, a pandemia pegou, assolou todo mundo, mas aí tu pega a interseccionalidade do racismo, do machismo, de classe, mais da crise sanitária, ela recai de forma diferente sobre as mulheres negras, então não é à toa que quem está morrendo nesse momento da pandemia
são, primeiro, os idosos, sem sombra de dúvida, né? E a população negra, né? E porque é a população, especialmente as mulheres, os trabalhadores negros, que não puderam fazer isolamento social, porque todos, inclusive o serviço, o trabalho doméstico foi considerado como trabalho essencial. Então, nesse momento de pandemia, né? Então, tu olha na saúde, quando mostro lá a tabela dos mortos, são as técnicas, majoritariamente as técnicas de enfermagem, que são as mulheres negras, né? São as trabalhadoras domésticas, são o pessoal da limpeza urbana, são o pessoal que trabalha nos supermercados, nas padarias, né? Então, é a população, né? Então, essa interseccionalidade de dominações, né, tem impactado. E eu acho que isso tudo, né, também está fazendo as forças progressistas entender que para realmente a gente ter uma democracia representativa, eficiente, que realmente seja representativa, não tem como construir isso para além de nós, né? Sem incluir, sem estar junto nesse debate, estar nessa centralidade, o povo negro, especialmente as mulheres negras. Acho que a gente tem avançado nesse sentido, a gente tem feito bons debates, mas nós queremos ir agora na prática, né, Lau? Vamos ver no final das eleições quantas mulheres negras vão entrar na Câmara de Vereadores, quantas vão estar assumindo junto no Paço Municipal, quantas secretárias, sabe? É isso que vai fazer a diferença, né? De discurso e de estatística, nós estamos, né? A gente faz anos, aliás, quem começou a produzir estatísticas das desigualdades raciais nesse país foi a intelectualidade negra, né? Foi a militância negra, né? Vânia Santana, o Teodoro do IPEA, né? Foram as primeiras estatísticas, né? Que surgiram foi das desigualdades, os dois Brasis, né? Então, eu não acredito na restituição da democracia, que já era capenga, sem a presença massiva de nós, porque nós, decididamente, o novo que se apresenta somos nós, as populações marginalizadas, excluídas, e que no seu longo processo de luta por liberdade, de luta por justiça, nós, apesar de ter um Estado genocida, nós construímos alternativas de sobrevivência, e de sobrevivência na coletividade, na solidariedade, que a gente está vendo que agora, nesse processo de pandemia, é o que está salvando vidas, é o que está segurando as comunidades, as redes de solidariedade que os nossos ancestrais nos ensinaram muito bem e que sem elas a gente não sobrevive. E eu acho que é esse o novo que a gente tem para apresentar, para pensar uma cidade, para pensar um país e para pensar o mundo, né? É a partir das experiências, das histórias de resistência daqueles que construíram alternativas de sobrevivência para além da estrutura capitalista, da estrutura ultraexploradora, que gera essa desigualdade sem fim. E nós temos, a Jerusi, Stênio e Laura, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande em dizer isso, né? Dizer que nós temos o novo para apresentar. Né? Que nós podemos fazer uma outra reflexão, que nós podemos construir uma outra alternativa. Você, Jerusi, que é do MNU, o Stênio também, nos anos 90, o MNU discutia isso, o movimento negro já discutia um projeto de sociedade, um projeto alternativo, que a gente pense o Brasil na perspectiva dos excluídos, na perspectiva do povo negro. Naquele período, eu acho que a gente recém tinha saído de um regime totalitário, né? A gente estava recém recuperando as experiências democráticas, então a gente talvez não tivesse tantos elementos para construir esse projeto, mas já estava no nosso horizonte. Depois de passar por experiências, né, 30 anos de experiências democráticas, né, de ter 14 anos de governo popular, a gente teve um acúmulo com essas experiências e hoje a gente pode colocá-las a serviço do nosso povo e a serviço do conjunto da sociedade brasileira, porque um projeto político de país, de nação, não pode ser um projeto que atenda apenas um grupo social, um grupo étnico-racial, como a gente tem agora, porque a estrutura do Estado brasileiro, a estrutura dos municípios, ela está voltada para atender quase que exclusivamente um grupo étnico-racial privilegiado,
né? As políticas públicas para a população negra, que, como tu bem disse, somos a maioria absoluta, ela começou a surgir no cenário do Estado brasileiro a partir de 95, com a marcha de 100 a Brasília, né? Do movimento negro, nos 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares. Ela começou a ter concretude em 2003, quando o presidente Lula assume com um compromisso, né, com o movimento negro, e daí cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI, da qual eu tive a honra de poder estar junto na construção e na elaboração dessa secretaria, né? Então, veja bem, Jerusa, a gente tem pauta para a nossa história, né? Como diz a Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe, eles vêm de muito longe, e a gente tem história que muitas vezes nós mesmos desconhecemos a nossa história, e quando a gente está junto, a gente tem a oportunidade de reconstruir essa história, reconstruir esses passos e de redimensionar elas para pensar a sociedade hoje e propor alternativas. A gente vive uma crise profunda, hoje chegando perto de 100 mil mortos, né, em 4 meses de pandemia. É um desastre, é um genocídio, e que a gente também não vê no horizonte, né, que fim vai ter, quando, né, a gente tinha uma curva que se estabilizou no pico e agora não se estabilizou porque voltou a crescer esse pico, então também essa crise, né, está desconcertando, né? Mas eu acho que o que tem de bom numa crise, né, ressalvado todas as vidas que se perdem, é que também a gente tem a oportunidade de repensar o que a gente fez até agora, né? A gente tem a oportunidade na crise, né, de deixar algumas coisas para trás e construir algo novo. E eu acho que esse algo novo, nós temos responsabilidade nisso. Eu acho que nós que temos a potencialidade e a capacidade de fazer isso. E não poderia aqui deixar de dizer que nós, negros e negras, nesse momento da história, a gente tem que ter um compromisso profundo com as comunidades indígenas que estão sendo vilipendiadas, estão sendo atacadas de uma forma brutal, de uma forma desumana, de uma forma covarde, porque nós, negros e negras, a gente, apesar das políticas genocidas, nós conseguimos criar estratégias de sobrevivência e contribuir de tal forma para o conjunto da sociedade que hoje você fala a cultura brasileira é uma cultura negra, a mão de obra brasileira os trabalhadores brasileiros são negros, né? Então a gente conseguiu criar uma rede, uma estrutura de, apesar do Estado genocida, a gente sobreviveu e a gente está aqui, né? Estamos aqui fazendo debate e fazendo disputa. Agora, as populações indígenas, a maioria foi dizimada, né? E continua sendo dizimada, e nesse momento da história, dizimada de forma declarada, né? Declarada, porque quando o governo autoriza a invasão, autoriza a exploração dos territórios indígenas e quilombolas, né? Quando o governo diz que que essa pandemia não tem problema se morrer alguns, porque todo mundo vai morrer, e que chega lá nessas comunidades que estão desassistidas do ponto de vista da saúde, assim, né? Ele está imputando, né, a essas comunidades um genocídio, né? Então, nas nossas argumentações e nas nossas políticas tem que estar junto a bandeira das comunidades tradicionais como um todo, especialmente as indígenas. Tá bem, Reginete, agradeço muito a tua contribuição, nosso tempo voou, e a gente vai passar para a Laura, que eu acho que a Reginete fez um resgate histórico bem importante. E aí, Laura, eu já deixo a pergunta no ar, né? Porque eu fiz a pergunta para a Reginete sobre os partidos. Mas a minha pergunta, inclusive, entrou ali algumas pessoas fazendo questionamento, né? Sobre a existência de um partido negro. Não sei se essa é a solução, mas a gente fica, né, com o ponto de interrogação. E a Laura, ela tem mais uma questão, ela é uma mulher jovem, né? É uma mulher negra jovem, e aí também de falar um pouco desse desafio de, nessa juventude toda, se colocar à disposição como candidatura
porque a gente sabe que a política brasileira, infelizmente, é de homens brancos velhos. E a Reginete bem falou, né? O novo somos nós. Eles já estão aí há 500 anos, né? Então, boa noite, Laura, seja bem-vinda. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Boa noite, Jerusa, obrigada pelo convite. Boa noite, Stênio, boa noite, Reginete. Prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre os desafios das eleições frente ao povo negro, né? E tem muita gente bacana aqui nos acompanhando, a Verinha está por aqui, um abraço também. Então, né, para me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu sou a Laura Cito, sou jornalista, sou municipária aqui de Porto Alegre, né, hoje estou como vice-presidenta do PT de Porto Alegre, né, sou pré-candidata a vereadora aqui da capital pelo PT, disputei em 2016 as eleições e também tive a oportunidade de assumir numa política de rodízio que nós temos aqui em Porto Alegre, né, de incentivo, digamos assim, ao conjunto dos suplentes da nossa chapa, né? Então, Jerusa, acho que esse resgate que a Reginete fez, ele mostra um pouco da dimensão da nossa luta por democracia. Porque eu acho que quando a gente fala que nós temos uma maioria social do país que está completamente alijada dos espaços de poder e decisão, né, isso significa que o modelo democrático que nós tínhamos até então, ele de fato não era democrático, ele de fato não garantia condições plenas de cidadania para o conjunto da sua população. Obviamente, quando a gente olha, né, com prioridade as mulheres negras, isso fica ainda mais evidente, né? A precarizada cidadania que nos é disposta. Fechei meu microfone. A precarizada cidadania que nos é disposta pelo Estado brasileiro, né? Nas últimas décadas, nós temos tido avanços bastante significativos, né? Não só pela assunção dos governos populares que possibilitaram uma gama de políticas públicas, né? Acho que tanto tu, Jerusa, quanto eu somos, inclusive, fruto dessas políticas, né? Eu lembro quando eu te conheci no movimento estudantil, era isso, era estudante pró-unista, hoje enfermeira, né? Eu também entrei na URGS pela política de cotas, então, de fato, as nossas políticas públicas geraram um caldo social e trouxeram novos atores políticos para a divisão do capital cultural e para a possibilidade de disputar aí, de fato, aquilo que é produzido no país, né? Mas ainda numa condição muito precária. Tanto é que, passado mais de uma década desse conjunto de políticas, nós não tivemos uma mudança estrutural da nossa condição de cidadãos brasileiros, né? Essa é a realidade do povo negro, né? Passado este período, por mais que nós tenhamos tido mudanças extremamente significativas e que vão reverberar talvez não, com certeza, por diversas gerações, né, ainda, mesmo com os ataques que nós vivemos, de fato, a maioria do nosso povo ainda vive numa condição extremamente fragilizada no nosso país, né? Seja em relação ao próprio direito à vida, né, que hoje talvez uma parcela da população não entendia o que é ter o valor da vida na mão do Estado e o Estado não ter condição de garanti-la, né? Nós sabemos o que é isso ao longo de toda a nossa vida, né? E nós passarmos por mais de uma década de profundas políticas sociais e nós ainda termos mais de 70% dos jovens assassinados sendo jovens negros, nós termos a criação de um boom de políticas para a promoção da igualdade de gênero e nós não termos entre as nossas mulheres, as mulheres negras, tendo uma alteração da sua condição de vida, porque é isso que nós vemos, nós não tivemos uma alteração da nossa condição no mercado de trabalho, nós não tivemos uma alteração da nossa condição frente à violência, enfim, né? Isso significa que nós temos um gargalo muito grande a tratar no país, para que nós possamos, de fato, pensar num projeto de nação capaz de desenvolver esse país no sentido da promoção da igualdade. E eu, meninas e meninos, acho muito que isso passa pela real condição que nós temos, né, do compartilhamento real de poder e decisão. E é por isso que eu acredito muito que a luta dos espaços institucionais, ela é central, ela é estratégica para isso, né? Hoje, enquanto nós estamos aqui nos preparando para as eleições de 2020, nesse cenário completamente adverso que nós não imaginávamos,
Eu sou cegueta, daí eu não consigo ler os comentários aqui, mas depois eu posso olhar na rodada e comentar. Mas enquanto nós estamos nos preparando para essas eleições num cenário completamente adverso, a nossa deputada federal, pré-candidata a prefeita também do Rio, Benedita, né, ela lançou ao TSE uma consulta, né, para saber se é possível que agora, com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Público, se ele possibilitará também uma reserva, assim como há para as mulheres, para o povo negro, tanto de financiamento quanto de tempo de TV. Eu concordo com o que a Reginete apontou, acredito muito que a reserva das cadeiras é o que vai garantir, de fato, materialmente, a condição de uma diversidade no ambiente institucional, eletivo. Né? Porém, o financiamento, né, ele é uma prévia muito importante, muito estratégica dentro disso, né? Porque nós só termos candidaturas mais coloridas para apresentar a sociedade e não ter uma priorização estrutural, de fato, não altera nada, né? Nas eleições de 2018, foram as primeiras eleições onde nós tivemos o Fundo Especial de Mulheres, nós já tivemos um aumento significativo, né? Nós tivemos um aumento de 54% da participação feminina na Câmara dos Deputados, né? Mas, infelizmente, né, um avanço conservador nessas representações. Né? Um avanço neopentecostal, um avanço protofascista, um avanço das carreiras militares na representação. Bom, portanto, cabe aos setores de esquerda e progressistas se questionarem, né, onde está o debate racial na centralidade da sua estratégia. Né? Eu acho que esse é o debate que está posto para este campo. E acho que é um gargalo que não é perceptível a sua dimensão, talvez, para os homens brancos que detêm as tomadas de decisão, mas fica evidente para quem vive, de fato, a sociedade brasileira, né? E vê a dimensão das nossas lutas frente à agenda social que está colocada, né? E hoje, infelizmente, né, sobre uma real possibilidade de uma reorganização do campo que elegeu Bolsonaro em dialogar com setores populares e de, inclusive, rearticular uma parcela da população que dialogava conosco em torno de um projeto mais conservador. Então, o momento que nós estamos ele é extremamente delicado e requer para nós uma série de tomadas de decisão firmes, e acredito que o tema racial deve estar com centralidade nisso. E com centralidade não só do discurso, não só da elaboração de políticas, do apontamento de políticas, mas do compartilhamento do espaço central de decisão. Para mim, é isso que perpassa. Muitos falam aqui, eu vi algumas perguntas sobre o Partido Negro, eu, obviamente, não sou contrária, mas não acho que, hoje, no sistema político que nós temos, seria a grande alternativa. Eu acho que a grande alternativa é nós conseguir disputar as estruturas existentes e que avancem e tenham compromisso com as nossas pautas, porque ela possa avançar para a centralidade estratégica. Né? Não adianta nós ter um partido que não tenha uma articulação social com capacidade de incidência sobre a agenda política brasileira e abandonarmos, digamos assim, os instrumentos que construímos até hoje, né? A ideia não é um apartheid, né, Laura? Eu acho que é isso, né? A ideia não é um apartheid. Inclusive de compreensão, assim, da interseccionalidade, inclusive, da nossa agenda, né? Então, eu acho que, enfim, não vejo como uma alternativa, né? Pelo menos, né? Para mim, pelo menos, não vejo nesse momento. E, além disso, eu acho que tem algumas questões que são importantes, né? Sobre o avanço da representação negra. Nós queremos avançar sobre a representação negra nos espaços institucionais, combinada, comprometida, né, com a agenda de combate ao racismo. É por isso que a representação do Fernando Holliday, do Sérgio Camargo, ela não contabiliza, não nos interessa, né? São representações negras de legitimação dos discursos de ódio, né? Aquele eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo gay, eu tenho algo que legitima o meu discurso, né? Eu tenho um indivíduo para legitimar o meu discurso de ódio, de combate. Agora, para encaminhar minha fala, eu vou pontuar 3 questões. Tá? Uma são as manifestações dos Estados Unidos. Não é menor, nós vivemos hoje manifestações maiores, né, do que nós vivemos na década de 60.
nos Estados Unidos. Inclusive, manifestações que combinam uma unidade maior entre setores do que nós tínhamos naquele período. Nós estamos entrando hoje dia 2 de agosto, né? Nós estamos aí há 3 meses de intensas mobilizações dos Estados Unidos, que reverberaram, de fato, em várias localidades do mundo, mas lá o foco permanece intenso, né? Nós temos uma crise sanitária mundial, em escala mundial, devido a uma pandemia, que em todo o globo ela evidencia as estruturas étnico-raciais, né, como um elemento central dos seus resultados. Né? Tu pega Nova York, né, fica muito evidente ali as taxas de letalidade sobre latinos, sobre negros, comparado a brancos. No Brasil, a mesma coisa, considerando ainda que nós temos uma condição de subnotificações, né, que, obviamente, elas pesam mais sobre o povo pobre e negro periférico. Né? Então, bom, nós temos um conjunto de situações que elas demonstram a centralidade desse debate. E, de certa forma, espero estar correto, nós temos hoje uma sensibilidade no conjunto da população, numa parcela da população, para mostrar a importância da representatividade negra comprometida com a agenda de combate ao racismo no espaço institucional. Talvez, inclusive, né, a infeliz e brutal assassinato de Marielle, inclusive, é um processo que linka, né, esse debate, essa agenda, né, a importância dela se transpor para o espaço institucional, a importância do espaço institucional como um espaço estruturante também, né, para alterar as estruturas raciais que nós temos no presente. Bom, isso significa que nós vamos sair das eleições de 2020 com uma gama grande, uma bancada negra, né, mais expressiva pelo Brasil? Não sei. Né? De fato, em 2018 nós saímos, né, com uma bancada negra mais expressiva. E o PSOL teve um papel bem importante sobre essa representação. Bom, se isso vai se reverberar nas eleições municipais, eu não sei, mas eu acredito muito que tenha muito espaço para que ela se reverbere. Né? E mais do que ela se reverberar, eu acho que a condição de diálogo, né, da linguagem, da nossa condição de tratar do tema racial, conseguindo perpassar, né, e atrair aliados não negros também para o debate, né, eu acho que isso talvez seja o maior diferencial deste período, né, do debate racial que nós temos frente à disputa do espaço institucional. Né? O resultado disso nós só vamos ter como saber lá no dia 16 de novembro. Mas, de fato, acredito muito que o espaço político para tal, a sua concretização vai depender de muitas variantes, né? Além do próprio debate político. Mas, de fato, nós temos hoje, inclusive, pelo novo formato do processo eleitoral, né, não só do ponto de vista do quanto é cibernético, mas novo formato frente, né, à atual cena política brasileira, uma condição de tratar esse debate com centralidade e ele ser não visto como um tema guetizado, setorizado, mas como um tema estratégico e transversal. Nós vamos debater a retomada do desenvolvimento econômico do nosso país, das nossas regiões. Bom, o debate racial tem que estar lá posto. Nós vamos debater, enfim, o tema da saúde, né? Enfim, nós vamos debater diversos temas e nós vamos ter esse tema como transversal. Eu acredito que há espaço político para isso e e nós temos que fazê-lo existir. Né? Eu acredito que há essa possibilidade, que há a possibilidade de a gente construir aí um processo de acúmulo de forças, que eu acho que é isso que significam essas eleições municipais, frente ao momento duro que nós vivemos no país e no mundo, é um processo de acúmulo de forças bastante circunstancialmente positivo e fortalecedor, apesar da tragédia, do triste momento que nós vivenciamos. Muito obrigada, Laura. Eu acho que a tua fala, ela, né, se complementa com a da Reginete, acho isso ótimo. E eu, na verdade, gostaria, se tu pudesse ainda falar um pouquinho do que eu antes te questionei, eu gostaria que tu expressasse
a participação da juventude negra, porque a gente fala do genocídio da juventude negra, a gente fala, especialmente agora na pandemia, a questão dos mortos negros, né, que a gente tem visto expressivo e tem afetado muito a população negra nesse viés. Assim. Quando se fala que o Bolsonaro é um genocida, não é à toa, porque quando a gente tem quase 100 mil mortos e a gente não vê o movimento dos setores públicos para mudar esse cenário, é muito crítico, né? E tu, enquanto uma jovem militante negra, eu acho que tem muito a ver com essa luta, assim, né? Contra o genocídio da juventude negra, pelo bem viver, né? Como bem disse a Marcha das Mulheres Negras, né? Que é um pouco essa a nossa luta. Achei ótima a tua colocação. A nossa pauta ela é transversal. Tu vai falar de saúde, tu vai falar do povo negro. Tu vai falar de democracia, tu vai falar do povo negro. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua militância de juventude negra. Nesse espaço de eleição, que é um espaço de disputa, que é um espaço difícil. Tu falou do financiamento, né? Que é mais um agravante para dificultar a eleição de pessoas negras. Né? Então, Gê, hoje acho que a gente tem não hoje, mas hoje também temos uma juventude negra bastante pulsante, organizada e debatendo, e fora das estruturas tradicionais da organização. Acho que isso é importante a gente ressaltar. Não falo isso fazendo uma ponderação positiva ou negativa sobre, mas uma constatação real, né? Enfim, eu vejo minhas primas mais novas, que têm 28 anos, né? Então, já não estou na primeira leva da juventude, estou na última, né? Então, eu vejo a minha priminha mais nova, né, organizada com o NEAB, organizada debatendo o tema racial, organização da galera pela rede. Né? Então, a gente teve a marcha contra o extermínio dos negros, dos jovens negros aqui em Porto Alegre, por exemplo, com mais de 10 mil pessoas. Então, bom, nós temos um processo intenso de mobilização, de debate público, né, e descentralizado, né, o que inclusive aumenta a sua capilaridade, capacidade de atingir setores, né. Eu tenho a minha militância de juventude sempre muito atrelada ao tema, a questão da educação, porque iniciei minha militância primeiro acompanhando o movimento negro, e depois, quando eu comecei a entrar no movimento estudantil, sempre tendo o debate da implementação da política de cotas como a centralidade da minha militância, né? Desde que eu estava no Julinho até depois, quando eu fui diretor de Direitos Humanos da UNE, acompanhei a implementação da lei de cotas durante o governo Dilma. Então, durante toda a minha trajetória, o tema da democratização do acesso ao ensino superior, do debate racial, né? Travamos vários debates, assim, alguns até polêmicos, né? Quando defendíamos na URGS, por exemplo, que o debate das cotas raciais fosse desatrelado ao tema social. Então, foram muitas as discussões, formulações, provocações que pude fazer em conjunto com outros companheiros e companheiras ao longo da minha caminhada, assim, né? E acho que o espaço, pergunta frente às eleições, não é fácil, né? É difícil, né? Muito difícil, né? Não é à toa que nós temos aquela composição da Câmara de Vereadores, e assim como do conjunto dos espaços institucionais, né? Primeiro, ele é difícil porque vencer o processo de debate público, político, dentro dos instrumentos partidários, ele é a primeira grande barreira, né? A primeira grande dificuldade, né? Conseguir construir coletivamente pré-candidaturas com viabilidade eleitoral que consigam ter certa centralidade dentro daquilo que os partidos vão apresentar. E é isso que faz a gente não conseguir ter a materialização de mandatos negros, né? Então, acho que essa é a primeira questão. E a segunda questão, não menor, é o debate na sociedade. Né? Nós temos uma sociedade conservadora, né? Aqui, infelizmente, em Porto Alegre, a cada período nós temos tido um aumento conservador circunstancial, fruto de uma série de questões, mas, de fato, tem tornado o debate político bastante difícil, né, neste período. Então, de fato, é desafiador, mas também acredito que a gente tem uma grande condição de conseguir agregar pessoas no debate político, de conseguir avançar sobre a consciência de várias, né? Não olhar as pessoas, não guetizá-las também, né? A gente fez para concluir a tua pergunta, a gente fez está organizando a minha pré-campanha, a gente fez em 2019 uma pesquisa para algumas comunidades.
né? Porque a gente saiu do processo de 2018 bastante aguçado, assim, de que nós fomos para uma campanha onde nós dizíamos assim, vota no Lula porque o Lula é muito bom, vota aqui porque... E a gente não ouvia as pessoas. A gente, pô, a verdade é que muitas vezes a gente é muito arrogante, muito prepotente, né? Não impõe formulações, acreditando que representa a classe trabalhadora sem escutá-la. E aí, ao organizar nossa pré-campanha, a gente, vamos elaborar uma pesquisa, uma turma nossa de estudantes de administração pública da URGS, né, organizou uma pesquisa, um questionário para a gente aplicar em algumas comunidades e a gente poder entender o que as pessoas pensam sobre o atual momento político, né, qual a opinião delas sobre os governos, quais são as pautas prioritárias das suas comunidades. E aquilo ali foi tão rico, né, que às vezes a gente acha, o cara votou no Bolsonaro, o cara é isso. Não, o cara não é isso, o cara é várias coisas. Né? Aquela ali é a síntese final que ele chega, por vários motivos. Né? Cada comunidade, cada região tem uma série de circunstâncias que levam as pessoas a chegar em determinada síntese. E a gente conseguir ter essa flexibilidade, conseguir ouvir, conseguir interagir, é o que nos possibilita também transformar a posição das pessoas, avançar, né? Sem preconceito. Eu acho que isso às vezes nos falta. Né? A gente consegue, às vezes, ter discursos bons, prontos, potentes, animadores, mas falta a capacidade de escuta, né? De diálogo. E isso é fundamental para quem quer fazer política, quem quer representar. Então, percebo muito, muito, muito isso. Obrigada, Laura. Eu acho que é um grande desafio candidaturas negras e de juventude negra, então, nem se fala, né? Acho bem difícil. Mas eu acho que a nossa tarefa aqui também é falar sobre isso para poder quebrar esses paradigmas. E agora o Estênio, eu gostaria muito que ele fizesse essa reflexão para a gente ir para o nosso atos finais, digamos assim, mas ele tem um tempo, viu, Estênio? Sem grande poda, não estou aqui para podar, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque a gente fala muito pouco sobre isso. A gente mal fala sobre o processo eleitoral, a democracia brasileira, né? E a gente se abriu para falar sobre o povo negro nesse processo. E o Estênio, gente, ele é um dos 3 secretários de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores. E eu acho que é nessa tarefa e nesse desafio que ele foi convidado hoje para estar colocando também esse olhar institucional do partido, inclusive, porque as duas meninas, tanto a Reginete como a Laura, trouxeram as suas reflexões e as suas experiências. Né? A gente tem pouquíssimos pessoas negras eleitas, e ainda a Laura trouxe muito bem, e ainda muitos dos que estão lá, ainda tocando a pauta, infelizmente, de uma forma extremamente conservadora. A Reginete também citou, né? Pessoas que estão especialmente ao lado do Bolsonaro, que usa quase como boneco, assim, né? As pessoas negras, para dizer que tem um negro ali, o seu negro, né? E aí o Estênio tem essa tarefa institucional dentro do Partido dos Trabalhadores. E que ele colocasse também como o partido enxerga isso, como os partidos ajudam ou não que essa pauta cresça. Porque, infelizmente, né, a gente tem logrado poucas vitórias das pessoas negras nas eleições. Talvez a pauta das cotas nas cadeiras seja uma discussão para a gente avançar. Boa noite, Estênio, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer estar contigo, com a Reginete e com essa menina Laura, né, nesse debate e com os participantes da live. Essa temática ela é uma temática contemporânea e hoje está presente em toda a América Latina e em vários países do mundo, que é o racismo, né? E no Brasil, aqui na live 15 minutos não dá para desenvolver, mas a gente tem que ressaltar aqui que o racismo é uma construção social que vem desde a captura dos negros da África ao longo dos séculos, né, da proibição de cultuar, de falar o seu idioma, de cultuar as suas religiões, os seus costumes, e de acesso à escola, a todos os meios
de dignidade, que fossem capazes de coesionar um povo, ou seja, dar uma identidade num povo, que da identidade de um povo é a religião, é o idioma, né, e são os seus costumes. Isso é que dá uma identidade. Bom, nós somos brasileiros, nós gostamos do samba, gostamos disso, gostamos daquilo, o povo gaúcho gosta do folclore gaudério, gauchesco, então isso dá identidade, né? Tu diz que vem do sul, todo mundo já associa com a questão gauchesca, não é isso? A cultura gauchesca. Isso é o que constrói. Para dominar, tu precisa desconstruir todos esses referenciais, porque daí, ao não ter mais os teus referenciais, tu não tem força social de coesão por um ideal coletivo, e aí tu acaba assumindo o costume, né, e a forma de agir, de pensar do dominador, né? Por isso que os indígenas também resistiram bravamente à invasão do Brasil pelos portugueses e a tomada de suas terras, né? E Cepé dizia que essa terra tem dono porque ela foi invadida e eles foram exterminados, e continua até hoje. Porque daí, quando a gente pensa como é que se comporta a classe dominante, até hoje os negros moram nas piores condições, é lá que as escolas são mais precárias, por mais que os professores sejam dedicados, é lá onde furtam a merenda escolar, é lá onde as condições sanitárias e de doenças evitáveis, elas se expressam maior do ponto de vista epidemiológico, é lá onde falta a alimentação, é lá onde o transporte é mais precário, mas isso não é aleatório, isso é algo que ele é deliberado pelas classes dominantes. Por que é importante trazer isso hoje, nesse momento que nós estamos discutindo o empoderamento das negras e dos negros na sociedade brasileira? Porque isso se dá na política, né? A libertação dos escravos, formalmente, ela levou mais de 100 anos discutindo no Congresso Nacional, que era composto basicamente por fazendeiros, latifundiários, lá no século XVIII, e que eram donos das terras no Brasil inteiro e que dependiam do trabalho escravo, porque senão eles não eram nada. O que seria os latifundiários de Pelotas, que mandavam seus filhos estudar na França, se não fossem os negros das charqueadas que trabalhassem para eles ostentar essa riqueza, né, por serem os fidalgos educados na França. A gente tem que, ao entender isso, a gente compreende por que o racismo é estruturante na dominação e na exploração da maioria do povo brasileiro. E aí a gente compreender por que nós lutamos pelas cotas, né? Por que nós lutamos até hoje pela nossa cultura. Olha como a administração trata o carnaval, olha como trata os praticantes da cultura gauchesca. Bom, um vai aqui para a beira do Guaíba, o outro vai lá para a Zona Norte, onde o acesso é extremamente difícil, tem pouco investimento, né? Quem é que está na televisão hoje conseguindo captar algum recurso nos tempos de pandemia? Quais são os músicos, né? Todo aquele músico, os músicos negros de retaguarda, eles não estão nos programas de televisão, nos parques, né? Nos drive-in, fazendo apresentação. Eles não têm o patrocínio de vários patrocinadores que nós conhecemos. Então, a organização do povo negro, termos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores negros, são fundamentais no processo de desconstrução da desigualdade no Brasil. A igualdade material, que é aquela dos bens de consumo, de igualdade de acesso a todos os bens, mas essa formal, que é o acesso à escola de qualidade, a uma boa alimentação, um bom transporte, um trabalho digno, porque isso está na raiz
do que incomodou e que incomoda a elite brasileira, quando a Laura diz, né, a juventude negra foi para a universidade, começou a discutir o racismo, começou a se conhecer e interagir entre elas, forma um grupo extremamente preocupante para a classe dominadora, porque a universidade pública ela foi pensada desde a sua formação lá no século XVI, em Pernambuco, a primeira universidade, por exemplo, Faculdade de Medicina, as universidades públicas elas começam no Nordeste, porque é lá que começa, né, a ocupação do solo brasileiro. Era só para filhos da fidalguia, só para filhos de nobres. E até o governo Lula, a universidade pública brasileira ainda era voltada só para os filhos de brancos ricos, principalmente, ou classe média. As cotas veio desorganizar esse processo, não só de espaço de participação naquele lugar, que não é o nosso lugar, não é o lugar dos negros, mas também é um lugar do conhecimento, de quem vai contar a história e de quem irá fazer a história, e que vai servir de exemplo para toda a juventude negra que vem de baixo se espelhar nesses negros, né, que conseguiram se desenvolver do ponto de vista intelectual, ocupar espaços de poder na sociedade, que antes era proibido. Então, tu vai ter o advogado negro, vai ter o médico negro, o professor negro, tu vai ter negros em todos os lugares, embora no concurso público a cota seja extremamente limitada. A cota é 20%, 15% em determinado lugar, mas a população negra é a metade da população brasileira. Mesmo com esse limite, né, eu instituí as cotas no concurso público lá no GHC, no governo, na primeira gestão do governo Lula, né, que eu tive na administração. Isso criou internamente um grande rebuliço, um grande desajuste, um grande incômodo, né? Que a partir de então ia ter cotas e os negros iam disputar em todos os cargos de existente no Grupo Hospitalar Conceição, por exemplo, e assim em todos os outros lugares. Quando a gente se dá conta disso, isso, na verdade, deve nos fortalecer muito mais. A gente compreender isso no concreto, na vida real, e como isso incomoda, deve nos motivar muito mais. Não podemos descuidar também do papel das religiões, né? As religiões também têm um fator muito importante no assujeitamento do povo mais pobre da periferia. Tá? Então, assim, nem todas, mas algumas em maior ou menor dimensão, mas é um elemento também que faz parte do processo de dominação. Sempre foi, na história da humanidade, as religiões sempre foram, né? Não é agora que será diferente. Mas isso é importante assim, para a gente que está dialogando com a população. Então, não adianta nós termos um partido negro, até poderia ser interessante. A Frente Negra já tentou isso lá na década de 70, o MNU, quando foi criado, também nesse período, né, Reginete, já se vem pensando e debatendo isso, mas o que a gente percebe é que ter um partido negro em si não é a solução. Nós temos que discutir o combate ao racismo na sociedade em todos os partidos. E daí, do ponto de vista eleitoral, a gente tem que se dar por conta também. Eu já fui candidato a vereador 2 vezes, né? Eu moro aqui no Alto Teresópolis, no Orfanatrofio, sou natural de Porto Alegre, que o financiamento, ele é fundamental. Não se faz campanha sem dinheiro. Para te locomover daqui, onde eu moro, para Restinga, precisa
se tiver em campanha, tu precisa ter um carro, porque tu não consegue dar cobertura em 2 meses de campanha, mais ou menos 60 dias, várias regiões do município de Porto Alegre. Eu estou falando na eleição municipal, imagina a gente pensar a eleição estadual. A gente precisa de dinheiro, tu precisa de uma estrutura, tu precisa de jornalista, tu precisa de ter assessoria, tu precisa de ter um material para apresentar para as pessoas, te apresentar, dizer quem tu é. Então, isso custa dinheiro. E o partido, normalmente, ele é hegemônico, todos os partidos, na sua direção, eles são hegemonizados por pessoas brancas, né? Alguns mais sensíveis e outros menos sensíveis à questão das mulheres, à questão dos negros, dos indígenas e outras etnias que quase são insignificantes na política brasileira, né? Não porque não queiram, né? Talvez, mas também porque não estão organizados nessa forma de organização do Estado brasileiro, onde o poder se dá, um dos poderes se dá a partir do voto popular. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, candidatos alienígenas na região onde tu vota e que acabam pagando as pessoas necessitadas para fazer campanha, e muitas vezes tu pergunta para a pessoa, por que mas votou no fulano, mas o Beltrano não é daqui da região, coisa e tal. Pois é, mas aí, bom, tem uma cesta básica, tem isso, tem aquilo. Então, tem essas coisas que a gente não diz, mas elas estão presentes também no modo de fazer política no Brasil, que é secular, não é de hoje. Não é de hoje. E aí tu tem esse povo também branco do poder que está nas estruturas, né? Então, tu imagina, está no judiciário, está no tribunal eleitoral, está na delegacia, está no exército, está em todos os lugares que a gente possa imaginar a hegemonia dominante. E é óbvio que, ao longo do século, se foi mantido o povo escravizado, hoje nós vivemos uma conjuntura onde a ciência e a tecnologia na verdade, está superando a necessidade de seres humanos, né? Algum tempo atrás eles eram essenciais, hoje já uma grande parte já não tem mais necessidade da sua valia no processo de exploração capitalista do trabalho. E se tem uma legião muito grande também de pessoas sem trabalho, que não tem salário, essas pessoas também não têm nem capacidade de consumo, e essas pessoas vão ter que viver às expensas das migalhas do Estado. E isso vai refletir na violência, porque um pai, uma mãe, coisa e tal, que não tem acesso a absolutamente nada, não tem outra saída a não ser ser cooptado pelo tráfico ou outras coisas assim. E aí a gente vê a venda do pré-sal significa manter o preço do gás lá nas nuvens. A venda da água, privatização da água, significa que nas comunidades onde a água já chega precariamente, ela não chegará, porque essa população não tem capacidade econômica para consumo, para pagar água, o bem da vida, né? Então, os bens também patrimoniais da sociedade, eles estão sendo doados para os capitalistas. Isso significa várias coisas, né, de acesso aos equipamentos públicos, que hoje ainda se tem, que daqui a um tempo não se terá mais. E o povo da periferia é o povo que mais vai sofrer com isso, né? Porque se nós pegarmos a cultura, se nós pegarmos
Eu tenho uma cunhada que ela é professora de crianças com necessidades especiais, que, em certa medida, também está sendo desmontado. Nesse período pós-ditadura, que a gente foi avançando, principalmente na década de 70, de 80, nas políticas públicas, no direito à dignidade humana, os princípios da Constituição, eles estão sendo desconstituídos no Brasil. Nós voltamos ao militarismo, né, que na época, para implantar Itaipu, matou todos os índios que não quiseram sair daquela região e ir para o Paraguai. Tem um livro escrito, inclusive, sobre isso, mais de um livro escrito, né? Mas a história não conta, mas foram os militares que fizeram esse serviço. Por exemplo, no Ministério da Saúde, hoje tem mais militar do que trabalhador civil, que não entende nada de saúde pública, o SUS, né? Saúde coletiva. Então, esse desenho nos causa uma preocupação que isso vai repercutir na periferia, que é desde o financiamento das unidades. Aqui na minha região, algumas unidades de saúde já fecharam. A Jerusa é enfermeira-chefe de uma unidade, sabe? Né? Alguma unidade onde é referência para mim já fechou, outras já fecharam. Foram o Hospital Presidente Vargas, que no governo Fernando Henrique privatizaram vários hospitais públicos no Brasil. O governo, o Olívio, se comprometeu que, ao ganhar a eleição, não deixaria privatizar o Hospital Presidente Vargas. Bom, o Hospital Presidente Vargas hoje está sendo repassado para a administração da PUC, não é isso? Então, e que é um hospital referência estadual e até para Santa Catarina, na área de atuação, né? Então, assim, vai se desmontando os bens públicos e as pessoas não vão percebendo que isso terá impacto nas vidas delas ali na frente. Então, uma eleição é um momento de dialogar com o povo sobre essas questões, né? O mercado público faz parte da memória da minha infância. Eu me criei indo no mercado público, que nem era daquele jeito, mas é um patrimônio histórico da cidade, ele está sendo privatizado, vai virar shopping, provavelmente, essas coisas. É um lugar onde se vai com as famílias, tu não precisa ter um caminhão de dinheiro, tu vai ali, almoça, comidas típicas que ainda se fazem ali, se oferecem, e tantas outras coisas, e o mercado público vai ser um lugar praticamente quase inacessível para a população de Porto Alegre e da grande Porto Alegre. Estênio, eu vou te pedir para te concluir que está acabando o nosso tempo. Tá bom. Eu deixei tu passar porque tá bom o que tu está falando, mas infelizmente... Então, essa eleição, ela é fundamental, Laura, né, para que não só as candidaturas negras, né, mas as candidaturas, principalmente as candidaturas negras, que têm mais vínculo com a periferia, façam esse debate e outros que a gente não está conversando, tipo o preço do petróleo, impacta na vida de todos nós. E a periferia é o lugar onde isso se expressa pior. Se expressa no valor da passagem do ônibus, se expressa no valor do frete. Então, assim, uma campanha é um momento da gente dialogar com a população daquilo que são as suas necessidades mais pontuais, específicas, e, na medida, colocar o macro, né? Todos têm o sonho de frequentar uma universidade. Bom, se não tiver mais cotas na universidade para pessoas em vulnerabilidade econômica e para negros e indígenas, a população da periferia não terá mais acesso. E isso é importante para quem é pai, para quem é mãe. Então, um pouco disso está com vocês. Eu sei que a Reginete tem feito essa cruzada aí pelo Estado, né, representando o mandato do senador Paulo Paim, mas também sei que a Laura tem trabalhado sistemas com
as pessoas nas reuniões que tem realizado. Então, essa tarefa é nossa, estamos juntos aí, mas o cenário ele é bastante preocupante e exige de nós muito trabalho, muita escuta e muita conversa com o povo aí, tá? Muito obrigado, um prazer compartilhar com vocês essa conversa. E com os ouvintes, não sei se são ouvintes, né, as pessoas que participam assistindo a live. Diz a Dilma, os internautas. Os internautas. Eu também falo internautas. Então tá. Gente, assim, tem várias pessoas que entraram, muitos comentários, pessoal elogiando muito o nível do debate. Infelizmente, 1 hora e meia de live é pouco, a gente não consegue esgotar, até porque esse tema ele é pesado, na verdade, mas eu agradeço a participação dos três aqui, e eu acho que já fica o convite para uma próxima, para ambos, né? E aí eu queria abrir para as considerações finais. Agora vamos inverter. A Laura pode estar falando aí com a gente, depois a Reginete, depois o Estênio. Então, pessoal, queria agradecer, na verdade, acho que foi bem bom o nosso bate-papo, além de, mesmo que o período seja enxutinho, né, dá para a gente dar umas pinceladas, assim, uma dialogada com quem está nos ouvindo, né. Eu não vou poder ficar muito, tinha dito para a Jerusa, mas estava tão bom o debate, a minha ideia era ficar até às 8, mas estava tão bom o debate que eu fiquei aqui escutando aqui o restante das falas do Estênio, né, mas porque eu acho que é isso mesmo, né, eu acho que nós, o mais fundamental para mim, né, pensando no nosso papel nas eleições, é nós pensarmos a nossa perspectiva coletiva de nos fortalecermos no processo eleitoral. Muitas vezes, né, essa perspectiva, ela, por conta da forma como se dá esse primeiro interna, né, nos blocos ideológicos, né, e depois com toda a sociedade. Então, eu acho que nós fortalecermos a ideia de uma campanha coletiva, de fortalecermos os instrumentos internos. Esses dias eu participei de uma live bem bacana com a Karen do Sol, com a Bruna do PCdoB. Então, eu acho que a gente conseguir fortalecer também esses espaços conjuntos, coletivos, ele é fundamental para que a gente possa viabilizar, de fato, uma bancada negra, né, nas câmaras municipais, aí, como resultado de 2020. Né? Eu vou estar nessa pegada, nessa disposição aqui, né, e sei que vocês também vão construir isso juntos, né, fortalecendo o trabalho social. Acho que isso é fundamental. Obrigada, Laura. Reginete. Bem, eu já inicio agradecendo e também gostaria aqui de agradecer aqui os internautas que estão nos acompanhando, a Verinha, nossa coordenadora do MNU, que diz que o MNU sempre foi articulado por grandes mulheres negras. Verdade, Verinha, você é uma delas. O Vandelino da Silva, a Mara Lenise, a Viviane Costa, a Cíntia, a Maria Luísa, a Marisa, Marisa Ribeiro, Nunes, enfim, uma série de gente aqui acompanhando e provocando o bom debate, né? Eu só queria fazer duas, três considerações, né? Primeiro, que aqui foi perguntado por duas pessoas sobre a questão do Partido Negro, né? Eu acho que, para além do Partido Negro, nós precisamos muito estar construindo consciência coletiva, né, entre nós negros, né, acho que a organização, a demanda tem que vir de nós, porque o racismo, isso já é histórico, ele se estruturou, e o racismo no Brasil é um racismo que deu certo, porque ele se estruturou causando a cisânia entre nós negros, né, então, e a branquitude é especialista nisso, e nos dividir, porque sabe que quando a gente consegue fazer o mínimo de unidade, a gente faz coisas fantásticas, né? Então, a onda negra meio do branco, né? Quando a gente começa a se organizar, se articular, isso dá pânico na branquitude, e os movimentos de desorganização, o microfone está aberto, e os movimentos de organização e desarticulação são muito grandes. Então, primeiro é isso, nós temos que ter consciência racial e a consciência do nosso papel nesse processo e não dar uma de capitão do mato nunca, jamais, né?
enfim. E a outra questão dos partidos políticos, o Stênio o Partido Negro, o Stênio já citou, a Frente Negra foi uma tentativa, que foi a primeira organização social que a ditadura de Vargas destruiu, né? Foi a Frente Negra brasileira. Né? E nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul duas figuras importantes na história do movimento negro gaúcho, que foi o professor Guarani e o Baiano, que circula entre nós, que eles construíram o Partido Negro, né? Eu tive a oportunidade de ter acesso aos documentos, enfim, mas muito mais do que criar uma legenda, né? É isso, é preciso a unidade, a articulação e a consciência racial e a consciência do que cada uma e cada um de nós representa nesse momento, né? Porque quando nós negros, 60% da população brasileira tiver unidade e consciência racial, né, a gente não precisa pedir licença para ninguém para ocupar esses espaços, né? Então, se vocês observarem ali, tudo que é candidato tem uma mulher negra, tem negros na mesa e tal, mas ninguém abre mão das suas candidaturas para apoiar uma mulher negra, um homem negro, né? Então, essa reflexão, até onde vai a tua parceria, até onde tu é capaz de largar o teu privilégio, o teu ego e vir apoiar e caminhar junto com uma candidatura negra. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento, o financiamento é público, esse financiamento público tem que chegar até as candidaturas negras, nós não podemos deixar que brancos definam o que é prioridade para nós negros, né? Quem é o que é prioridade, então temos que ficar muito, muito, muito atento a isso, né? E dizer que eu acredito na luta, assim como as mulheres dobraram a representatividade no Congresso Nacional, embora ainda pequena, né, 17%, eu acredito que nós temos poder e força para construir uma bela representatividade na Câmara Municipal de Vereadores, e eu quero estar lá, junto com a Laura, junto com a Karen, junto com várias outras mulheres e homens negros, pensando na nossa cidade e o nosso município. Então, muitíssimo obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço para todas e todos. Obrigada, Reginete. Stênio, faz o fechamento para nós. Olha, eu gostei muito, tem várias pessoas aí dizendo que a gente deveria continuar, e eu acho que é importante mesmo, no interesse, acho que as pessoas poderiam colocar uma pauta do que elas... Eu acho que seria legal um processo que a gente chama de educação permanente. As pessoas colocam uma pauta e a gente vai discutindo a pauta, interagindo ao longo do tempo. Não temos, com a pandemia, não temos tempo para finalizar. Mas quero fechar dizendo assim, que acho que nós temos que reconhecer que todos os partidos têm problema, mas o PT ainda é o partido, na minha opinião, que mais dialoga e tem a ver com essa pauta que nós trabalhamos. Portanto, eu sou militante do PT, filiado, já fui da direção do Partido dos Trabalhadores, já fui secretário de combate ao racismo do partido, e acho que a gente está na hora, Reginete e demais, da gente começar a discutir essa tal de cota para 50%, nós somos 50% da população brasileira, a gente tem que botar os nossos objetivos na agenda. Não é possível que se tenha financiamento eleitoral, que é verba pública de todos nós que estamos aqui, de todo o povo brasileiro, e que a gente acabe ficando conformado ou comportado, né, com uma fração disso, porque as cotas para concorrer aos partidos, elas também são baixas, não me lembro se é 17%, 15%, é muito baixa. E a gente tem que aumentar as cotas, porque senão a gente também não aumenta a representação de negros e negras e outras etnias, indígenas, ciganos, na representação que compõe o espectro diretivo das casas legislativas no Brasil, nas 3 esferas. Então, deixo essa mensagem aqui para o povo aí também pensar junto,
porque o povo também é sujeito do processo de transformação, né? Ele também, não adianta só ouvir, mas eles também têm que agir. Uma das coisas é votar nas candidaturas das meninas e dos meninos que estão aí, mas também fazer o diálogo com seus familiares na sua comunidade, tá? Muito obrigado e estou à disposição de todos. Obrigado, Jerusa, obrigado, Reginete, a Laura, que está oculta, e aos demais participantes. Verinha, um beijo, Verinha. Gente, eu estou muito feliz, eu acho que a gente sai com um saldo bem legal dessa live, porque eu particularmente acho que a política, ela muda a vida das pessoas, e eu gostei demais de trazer a Reginete aqui, de trazer a Laura precisou sair porque ela tinha um outro compromisso, assim como eu também estou saindo desta live, entrando na live do aniversário da deputada Sofia Cavedon, mas deixo aqui, gente, o convite, curtam a página do jornal O Coletivo, sigam nas redes sociais a Reginete, sigam a Laura, acompanhem as candidaturas delas. Eu acho que o que o Estênio trouxe aqui no final, né? Vamos interagir entre nós e na urna, especialmente, né? Fazer a nossa militância valer na urna também. Então, agradeço muito a presença de todos vocês, quem acompanhou a live e quem comentou, e compartilhem esse vídeo. Certo? Uma boa noite, pessoal. Obrigada, Reginete. Obrigada, Estênio. E obrigada, Laura. Tá? Um beijo, um abraço. E até domingo que vem, que domingo que vem tem mais. Boa noite, gente. Boa semana. Tchau, tchau.